Entrega o teu filho na palma da tua mão. Usa conforme a tua medida. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Graça e paz, amada igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Como é bom estar na casa do Senhor, poder glorificar o seu nome. E quando estava entoando essa última canção, esse refrão, Juninho, te louvarei. Toca esse refrão para a gente de novo, por favor. Porque seja qual for a circunstância, precisamos entoar e glorificar o nome do Senhor. Sabe, irmãos, a gente que trabalha com família e a cada dia que passa a gente fica perplexo. Como às vezes as muralhas das nossas casas estão destruídas. E muitas das vezes a gente não consegue reagir. A gente não consegue se levantar. Mas como diz esse refrão, te louvarei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. A última vez, irmão. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Irmão, hoje à noite nós reconstruirmos os muros. De nós reedificarmos os muros da nossa casa. Vamos lá no livro de Neemias. Vamos caminhar um pouco nesse livro. Esse homem que foi chamado a uma grande empreitada. Esse homem que estava numa posição até muito boa. Copeiro do rei. Numa posição descansada, tranquila. Numa posição que muitos queriam estar. Mas ele não aceita a situação do seu povo. Ele não consegue entender a situação do seu povo. Diante de uma notícia de como estavam os seus irmãos, de como estava a sua nação, de como estava a sua casa, a sua família, ele toma uma postura, ele se levanta. Capítulo 1, verso 1, palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidade de Suzã. Veio a Hanani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio e a respeito de Jerusalém.
E eles me responderam: os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas, e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus, e eu disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que o temem e guardam os teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para que atendas à oração do teu servo, que hoje faço diante de ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Só até aqui. Quando esse homem recebe essa notícia, ele toma uma postura. Ele queria saber como estava a casa dele. Ele servia diante do rei. Quando seus irmãos relatam como estava Jerusalém, Jerusalém está destruída, os seus muros estão destruídos. Os muros falam de história, falam de vida, falam de estrutura, falam de firmamento. E naqueles muros residia toda a vida daquela família, daquela nação. E ele diz que quando ele recebe essa notícia dos seus irmãos, aquele povo está em grande miséria, em grande dor, em grande aflição. A posição dele foi de jejuar e orar. Sabe, irmãos, passamos por momentos onde nós precisamos nos levantar, nos posicionar naquilo que o Senhor tem falado conosco. A notícia não era agradável, mas ele começa a se movimentar. Diante da adversidade, ele começa a clamar a Deus por aqueles que caminhavam com ele. Às vezes, quando estamos numa posição tão confortável, qual seria a nossa posição? Às vezes não olhamos nem para o lado, nem sabemos como está o nosso irmão. Mas só que quando ele recebe essa notícia, diz: eu chorei. Quando ele chora, ele se coloca no lugar daqueles que estavam na miséria, daqueles que estavam com dor, daqueles que estavam com aflição. E ele fala: fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Porque ele não aceitou aquele quadro. Ele não aceita aquela situação. Ele fala: Senhor, eu não aceito a situação que se encontra esta nação. E ele começa a clamar ao Senhor. Aqui no verso ele fala: Senhor, que os teus ouvidos e os teus olhos estejam abertos à minha oração. E ele começa a orar por aqueles que ele nem conhecia. Era uma nação que estava destruída. Era uma nação que estava na miséria. Era uma nação que estava ali totalmente sem esperança. E aqui no verso 7, ele fala: temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Ele começa um processo de perdão. Ele começa a falar: Senhor, eu sei que nós pecamos contra ti, eu sei que nós viramos as costas contra ti, Senhor, mas eu estou aqui orando por este povo. Senhor, ouve a oração do teu servo, porque ainda há esperança para aqueles que creem. E nós sabemos, amados irmãos, quando você se posiciona, quando você se coloca na presença de Deus por uma causa, por uma situação, Deus se move em sua direção. Sabe, às vezes ficamos com o coração: Senhor, olha como está a minha casa e a minha família, olha como se encontram. Mas nós precisamos tomar uma atitude, uma posição.
E não apenas contemplar o que está acontecendo, precisamos nos mover. Ele fala no verso 8: lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre os povos. Mas se vocês se converterem a mim e guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então, ainda que os seus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Lá no verso 11: Senhor, esteja atento os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Faze com que o teu servo seja bem sucedido hoje e encontre misericórdia diante do rei. Nesse tempo ele diz: eu era copeiro do rei. Ou seja, numa posição de destaque, ele se levanta em oração por aqueles que ele nem conhecia. Era do povo dele, mas ele nem conhecia. Havia um choro, um pranto dentro daquela casa, dentro daquela nação. Olha como estão os muros da minha casa. Olha como está a minha casa. Olha como está essa nação. Totalmente sem esperança. Mas ele se comprometeu: não, eu vou entrar na brecha por esse povo. Eu vou interceder por este povo. Eu vou me levantar por este povo. Senhor, perdoe o pecado desta geração. Sabe, irmãos, de repente você pode ser um instrumento de pacificação. Deus pode usar a tua vida como um instrumento de restauração. Sabe como as pessoas têm nesses dias caminhado sem esperança? Quem sabe você pode ser esse instrumento. E eu tenho visto famílias, irmãos, que têm sido destruídas do nada. Tem sido destruída por ataques. Tem sido destruída por brechas que tem dado nos seus muros. Mas Deus, nesta noite, nos levanta com autoridade no seu nome, para orarmos, intercedermos, jejuarmos por essas pessoas. No capítulo 2, a partir do verso 4, o rei me disse: o que você me pede agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se for do agrado do rei, e se este seu servo encontrou favor em sua presença, peço que o rei me envie ajudar a cidade onde estão os túmulos dos meus pais, para que eu a reconstrua. E nesse exato momento, queridos, ele orou, ele jejuou. E quando o rei, ele se apresenta ao rei, a fisionomia de Neemias era de tristeza, era de dor, de angústia. Mas como assim? Ele não conhecia a nação toda, mas era o seu povo. E quando ele chega diante do rei, com aquela fisionomia servindo ao rei, ele estava triste, a alma estava abatida. E o rei falou assim: por que você está triste? Por que você se encontra dessa forma? Os meus irmãos estão em miséria. Os meus irmãos estão desfalecendo. A história da minha nação está destruída. Eu tenho que fazer alguma coisa. Ele era copeiro, numa posição de destaque. Mas só que, irmãos, no coração daquele homem ardia uma paixão. Eu não posso deixar a minha casa ficar da maneira que está. As notícias não são boas, não são agradáveis, mas eu preciso fazer alguma coisa. Sabe qual é o problema? Quando a gente não faz nada. Quando parece que a gente se contenta com as coisas que estão acontecendo. Mas eu creio que nesta noite, o autor e consumador da nossa fé, aquele que revigora as nossas forças para um novo tempo, Ele está aqui. Ele está aqui trabalhando no nosso coração, irmão,
Porque é necessário que você se movimente, que você se levante. Irmãos, no nome de Jesus, nós não temos noções de quantas famílias estão sendo destruídas e atacadas. E parece que as pessoas ficam num processo, eu até tenho misericórdia, de paralisação. Parece que elas não conseguem mais reagir. Parece que estão algemadas espiritualmente. Nós temos poder no nome daquele que vive e reina para sempre. De declarar um novo tempo para essas casas. Irmãos, só um breve testemunho. Mal antes começou um trabalho, minha esposa está aqui. Iniciaram um trabalho, agora no sábado passado, dos casados. Nem iniciou a primeira aula. Já tem famílias sendo atacadas. O inimigo das nossas almas, nós vamos entender a história. Ele não vai se contentar com o processo da reconstrução. Mas eu sei de uma coisa: aqueles que perseverarem até o fim, vai haver recompensa. Aqueles que perseverarem até o fim alcançarão a vitória. Aqueles que perseverarem no nome de Jesus verão a sua glória. Por mais que o choro possa estar durando esta noite, o dia todo, a semana toda, eu não sei quanto tempo, mas a palavra me garante que haverá um amanhecer, que haverá uma alegria. Amém? Ô Senhor. E quando ele fala isso com o rei, Senhor, se eu encontrar favor diante dos teus olhos. Ele orou para que o rei entendesse o que ele estava passando. Eu vou estar com os meus irmãos. Eu vou unir aos meus irmãos nesse processo de reconstrução. Eu preciso redobrar as minhas forças, mas eu preciso encontrar favor do rei. Que nesta noite você encontre favor do rei. Que nesta noite você encontre favor do rei para um novo tempo. Irmão, estamos no mês de março. Eu creio que Deus vai fazer muita coisa nas nossas vidas esse ano. Cabe a mim e você entender isso, que precisamos estar no centro da vontade de Deus. Quando você está no centro da vontade de Deus, querido, Deus começa a mover as coisas a teu favor. Quando você está no centro da vontade de Deus, o seu coração se inclina para o coração de Deus, e Deus começa a nortear os teus caminhos. Deus começa a endireitar as tuas veredas. Deus começa a consertar os teus caminhos, para que os teus caminhos sejam realinhados com o Senhor. Aqui no capítulo 3, quando ele começa a encorajar o povo, ele começa a chamar o povo à reconstrução das muralhas. Só que o seguinte, o que ele fala? Aqui no capítulo 2, no verso 20. Verso 17. Então eu lhes disse: vocês estão vendo a miséria em que nós estamos. Jerusalém em ruínas e os seus portões destruídos pelo fogo. Venham, vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém para nos livrarmos desta vergonha. Vamos, para que o Senhor nos livre dessa vergonha. Irmãos, eu creio que no lugar da vergonha é momento de dupla honra. Porque no lugar da vergonha, aonde os muros estavam destruídos, presbítero, aonde não havia mais esperança, eu vou te explicar isso. Ele falou: vamos nos livrar dessa vergonha. O Senhor vai nos livrar dessa vergonha.
Que o Senhor livre a sua casa, a sua família dessa vergonha. Que a sua casa não seja humilhada, que a sua casa não seja envergonhada. Sabe por quê, meu irmão? Hoje estão surgindo várias propostas para dentro da tua família. Hoje ou você se levanta pela sua casa, pela sua família, ou outros vão se levantar. Hoje sugestões são dadas para dentro da nossa casa. Quando Neemias se posiciona, opositores se levantam também. Porque não acreditavam que um copeiro do rei, juntamente com pessoas abatidas, e várias pessoas aqui desta nação eram comerciantes, não estavam acostumados com o trabalho braçal. Mas Deus faz daquilo que é impossível se tornar possível diante daqueles que querem o nosso mal, diante daqueles que não acreditam mais em você. Porque, querido, há uma cartela, querido, há princípios sendo levantados, e se você não buscar em Deus a direção, se você não mergulhar em Deus, você pode ser consumido por isso. Verso 19. Porém, quando Sambalate, o Horonita, Tobias, o servo amonita, capítulo 2, e um árabe chamado Gesem souberam disso, zombaram de nós e nos desprezaram, dizendo: o que é isso que vocês estão fazendo? Querem se rebelar contra o rei? Então lhes respondi: o Deus dos céus, capítulo 2, verso 2, verso 20, o Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem-sucedidos. Nós, seus servos, vamos nos preparar e começar a reconstrução. Eu vou repetir: nós, seus servos, vamos nos preparar e começar a reconstrução. Mas vocês não têm parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Quando se levantam os opositores, você também tem que se posicionar. Porque quando o Senhor te levanta, Ele te levanta com um propósito. Quando o Senhor te levanta, Ele te levanta com uma direção. Quando o Senhor fala com você, Ele te dá um planejamento. E você sabe aonde Deus vai te conduzir. E é necessário você se posicionar contra aqueles que querem o seu mal, contra aqueles que não acreditam em você. Porque se você não acreditar em você, quem mais vai acreditar? Repito, ele estava numa posição muito cômoda, muito tranquila. Se ele não faz alguma coisa, diz a palavra que antes de ele sair para a reconstrução, ele buscou em Deus a direção. Senhor, como eu irei entrar nesse processo? Uma coisa que eu aprendo aqui: não entre em processos de qualquer maneira, só entre em processos na direção do Senhor. Porque quando você entra no processo na direção de Deus, Ele te dá um planejamento oriundo dos céus para que você possa segui-lo. E aqueles 3 homens que eram oposição, eles queriam manchar a história de Neemias. Não. Se Deus tem um projeto no teu coração, se Deus tem um projeto na tua família, persevere até o fim. Seja qual for a circunstância, adore a Deus. Seja na tristeza, seja na dor, seja na alegria, seja na abundância, adore e busque ao Senhor a tempo e fora de tempo. Repetindo o primeiro verso, primeira frase do verso 22. Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem-sucedidos. É o Deus que servimos,
que fará com que a sua empreitada seja bem-sucedida. Irmãos, quando falamos dessa história, como falei no início, aponta para uma nação, mas aponta para a família. No capítulo 3, que eu não vou ler ele todo, ele começa a posicionar uma família do lado da outra. Uma família era responsável por certa metragem da área da construção do muro. Sabe, irmãos, isso aponta para corpo, Alexandre. Unidade. Porque não tem como a igreja vencer se não há unidade. E ele começa a colocar as famílias no seu devido lugar. A responsável pela porta das ovelhas, a responsável pela porta do montouro, a responsável pelas bacias, a responsável pelas áreas pertinentes ao muro no norte, a parte do sul, a parte do leste, a parte do oeste. Outra coisa que eu aprendo, presbítero, a gente não se reconstrói sozinho. Nós somos do corpo de Cristo. Nós precisamos um dos outros. O desejo que há no seu coração, ele quando é colocado no altar, Deus sempre via uma provisão. Deus sempre via uma intervenção para que você possa viver dias de bênção e de vitória. Mas o mais interessante, que ele quando coloca as famílias nesse processo, chama as famílias e fala o seguinte: é o Senhor dos céus que vai nos dar a vitória. É o Senhor dos céus que vai nos fortalecer. É o Senhor dos céus que vai nos conduzir. Ele estava trabalhando na alma daquelas pessoas. Porque como Anani falou com ele, o nosso povo está em grande miséria. E saiba de uma coisa, irmãos, a pior miséria é a miséria emocional. Miséria emocional. Quando a pessoa perde o rumo, perde a direção. Quando a pessoa, pelas circunstâncias da vida, vai num processo de abatimento tão profundo que para voltar, só a intervenção do Senhor. Mas o mais interessante é que Neemias é esse canal de ânimo, é esse canal que revigora as forças, é esse canal que levanta, é esse canal que traz um ânimo novo. Eu declaro nesta noite um ânimo novo para a tua casa, um ânimo novo para a sua família. Eu declaro nesta noite, querido, o processo de Deus trabalhando em todas as áreas da sua casa. Mas é necessário que você se posicione. Tem que haver um posicionamento da sua parte. Você tem que fazer alguma coisa. Você não pode ficar parado no processo. Sabe, irmãos, às vezes parece que... Vamos falar alguns irmãos... Aqui não, alguns irmãos nossos. Parece que se perderam na caminhada. Estão na igreja, mas se perderam. Eu não estou culpando ninguém, não é isso. Parece que as aflições da vida, as circunstâncias da vida, parece que foram minando as forças. E parece que a pessoa não soube reagir no momento certo. Mas eu creio que ainda há esperança. Irmãos, ainda há esperança. Eu vou lá para o capítulo 4, verso 1. Quando Sambalate ouviu que nós estávamos reconstruindo a muralha, ficou irado e indignado, e começou a zombar dos judeus, na presença de seus irmãos e do exército de Samaria. Ele disse, vamos lá, na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, ele disse: o que é que esses judeus fracos estão fazendo?
Vocês vão permitir que eles continuem? Será que vão oferecer sacrifícios? Pensam que podem acabar a obra num só dia? Será que as pedras que foram queimadas poderão renascer daqueles montões de pó? Tobias, o amonita, estava com Sambalate e disse: mesmo que reconstruam, se vier uma raposa, derrubará aquela muralha de pedras. Só voltando aqui em cima, será que as pedras que foram queimadas poderão renascer daqueles montões de pó? A ruína era tão grande que as muralhas, quando estavam destruídas, foram queimadas, eram pedras calcárias, que quando queimadas, elas ficam praticamente em pó. Será que desse pó, desses tijolos que são todos queimados, destruídos, poderá renascer muralhas novas? Mas segura essa, irmão. Os irmãos não pegaram novos tijolos. Não. Daquele pó que Sambalá e Tobias não vão conseguir fazer nada, não vão conseguir levantar o muro. Daquele pó, Deus ressuscitou a esperança. Eles aproveitaram aquele mesmo material que estava destruído e reconstruíram o muro para mostrar que o Deus do impossível, o Deus do sobrenatural, estava com eles. Daquele mesmo material não havia condições humanas. Não teria condições de você usar um material que estava totalmente destruído, mas pelo poder do Espírito Santo, eu creio que Deus pode levantar desse pó, novas muralhas na tua vida. Deus pode reconstruir esses muros, irmãos. Será que desse pó, será que desse montão de pó, Deus pode fazer alguma coisa? Deus pode. Porque realmente nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que o buscam, para aqueles que são teus. Deus pode, irmãos. Aleluia. Grande é o teu nome, Senhor. A raposa aqui significa o inimigo. Mesmo que eles comecem a construir ou consigam reconstruir, a gente manda uma raposa lá para tentar destruir. A raposa vem para arrumar confusão. A raposa vem de maneira sorrateira, né, presbítero? O inimigo das nossas almas, ele vem de maneira sorrateira. Sabe aquela situação do nada? Acontece um problema que você não estava nem esperando. Aconteceu do nada. Às vezes, por falta de vigilância, deixamos certas brechas. Aí vem as raposas do mundo. E muitas das vezes as raposas vêm até no ministério. É por isso que precisamos estar muito atentos. Querido, guarda no teu coração o que Deus tem falado contigo nesta noite. Guarda no teu coração o projeto que Deus tem para a sua vida nesta noite. Guarda no seu coração aquilo que as pessoas não acreditam mais que vai acontecer na tua vida e através da tua vida. Precisamos de Neemias nesses tempos. Precisamos de homens e mulheres de Deus que paguem um preço nesse processo de reconstrução, de nos levantarmos diante de tudo que se levanta contra nós, de caminharmos na direção daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Lá no verso 7, no capítulo 4, no verso 7, capítulo 4,
Mas quando Sambalá, Tobias e os árabes, os amonitas e os asdoditas ouviram que a reparação das muralhas de Jerusalém ia adiante e que já começavam a fechar-lhes as brechas, ficaram muito irados. Todos se ajuntaram de comum acordo para virem atacar Jerusalém e criar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus e, como proteção, pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Eu vou repetir. Ouviram que a reparação das muralhas de Jerusalém ia adiante e que já começavam a fechar-lhes as brechas. Ficaram muito irados. É nas brechas que o inimigo vem atacar. É nas brechas dos muros da nossa casa que o inimigo entra. Irmãos, quando eu falo com vocês que mal começou um trabalho, já está havendo problema, porque você tem que tomar uma decisão. Nós, como cristãos, como Neemias, Senhor, eu não aceito o quadro que eles se encontram. Senhor, o Senhor tem muito mais para minha casa, para minha família. Senhor, eu não vou me contentar com isso. Eu creio que é algo muito mais além do que eu estou vivendo. Tem que haver um inconformismo no teu coração. Adiante, já começavam a fechar as brechas. Se as brechas não forem fechadas como devem ser, o inimigo das nossas almas, ele entra. Sabe, irmãos, a coisa está tão estranha, o levante está tão estranho, que às vezes nós nos perdemos nos nossos afazeres. Hoje, o índice de separação no nosso meio é algo absurdo. Hoje, parece que as pessoas não estão tendo mais paciência umas com as outras. E não digo só entre homem e mulher, não. Entre irmãos e irmãs, no corpo de Cristo. Eu aprendo na oração de Neemias, irmão Alexandre, que ele pede perdão. Ele pede perdão pela nação, pelo pecado da nação. Ele exerce o perdão. Ele exerce a compaixão, que é entrar no lugar do outro, é se tirar dor do outro. Ele faz batalha espiritual pela família dele, pela nação. Às vezes, não temos nem mais paciência uns com os outros. Irmão, os números são assustadores. Eu creio, querido, que Deus está reconstruindo os muros. Eu creio que Deus há de agir com grande poder e glória no nosso meio. Quando a gente não começa a entender ou não começa a apreciar o papel do perdão, da compaixão, da intercessão, ficamos como presas fáceis, irmãos. Porque ele teve esse entendimento jejuando e orando. Ele nomeou para Deus como estava a nação, porque a nação estava naquela situação. Neemias não escondeu o quadro que se encontrava em Israel. Ele não escondeu. Ele apresenta a Deus, ele relata a Deus como estava o povo. Mas também, Senhor, perdoa o nosso pecado. Perdoa, Pai, as nossas falhas. Eu intercedo por este povo. Eu intercedo, Pai, é o teu povo. É o povo que o Senhor escolheu. Irmãos, o Senhor, o nosso Deus, está sempre de braços abertos. Porque, querido,
aonde foi feita a vergonha, aonde foi feita a destruição. Eu creio no novo tempo. A partir do nosso posicionamento, eu creio no novo tempo. Ele poderia muito bem, não, fica tranquilo. A história vai dar curso dela mesma, mas não. Não podemos aceitar, não podemos nos conformar, não podemos ficar paralisados diante do quadro que se apresenta diante de nós. Mas eu creio, meu irmão, no nome de Jesus, que as bênçãos do Altíssimo, eu creio no poder do meu Deus, que teremos dias de grande glória e esperança. Eu creio, querido, aonde há choro, há pranto, haverá dias de alegria, de júbilo, de festa. Aonde as pessoas achavam, neste lugar, nesta casa, ainda há condições de alguma coisa. Eu creio, querido, se você está aqui nesta noite, porque você crê, porque você acredita, porque ainda há esperança para você. E ele tomou 3 posturas. Ele orou, ele confiou, mas ele trabalhou. Ele orou, ele confiou e ele trabalhou. Quando você é movido no coração por Deus, Deus trabalha no seu ânimo, Deus trabalha no seu interior, Deus trabalha no seu coração. A alma desfalecida, ela é tomada de uma tal forma pelo poder de Deus que ela se levanta. Ele teve ânimo pronto para trabalhar, coração aberto para orar, olhos atentos para vigiar. É na oração, é na intercessão, é buscando o Senhor a tempo e fora de tempo, que vamos obter as respostas que nós precisamos. Sabe, irmãos, a casa do Senhor, aqui neste lugar, é local de cura, de salvação, de libertação, de redenção. Aqui que manifesta o poder de Deus. Mas quando você sai daqui, sabe o que incomoda? Sabe o que incomoda as pessoas, querido? Aquilo que eu falo às vezes lá na minha casa. Sabe o que incomoda Sambalá, Tobias e Jesse lá no seu trabalho? Lá na sua família? É a presença que você carrega. É a presença que você carrega que incomoda. Porque as pessoas não entendem, presbítero. Ele está passando por essa luta. Ele está padecendo, está glorificando. É isso que precisamos entender e levar lá para fora. Ele está nessa situação, nessa prova. Ele está desempregado. Não há esperança para ele. Mas ele continua confiando num Deus que ele não vê. Mas, meu irmão, é o que você carrega que vai fazer a diferença. É o que está no teu coração. Irmãos e irmãs, não podemos mais ser as mesmas pessoas. É o que nós carregamos que vai impactar. É o que nós carregamos que vai fazer a diferença. É o que nós carregamos e é que vai influenciar. Às vezes lá no seu trabalho, na sua casa, no meio da sua parentela, surge algo do nada contra você. Porque o que está em você é o que está incomodando. Na minha caminhada de vida, meus irmãos falavam para mim o seguinte. Eu me converti primeiro, depois de se converteram, mas uma coisa que meu irmão falou que eu nunca esqueci. Eu vi o Bernardo passando na prova, na dor. A minha esposa está aqui, é testemunho. Ele falou para o Bernardo,
E eu vi que você estava sempre sorrindo. Mas por dentro, irmão, estava chorando muito. Por dentro estava doendo muito, irmão. Vocês não têm noção. Mas ele conseguia ver em mim aquilo que nem eu estava vendo. Nem eu estava vendo. Faz parte do testemunho dele. Eu me converti, que eu vi no meu irmão, ele alegre, sorrindo, equilibrado, maduro. Mal ele sabia como eu estava. Mas é o que a gente carrega, irmãos. Irmãos, às vezes Deus vai te tirar de uma posição confortável, para agir na tua vida de maneira sobrenatural, aonde você menos espera. Deus vai te mover de uma posição cômoda, vai pegar você de uma tal maneira: olha, é dessa forma que eu vou agir na tua vida. Como assim, Senhor? É com você mesmo. É você que eu vou usar para essa grande obra. No meio da minha parentela, que eu sou desacreditado ou desacreditada, não, é você mesmo que eu vou levantar para ser um instrumento de salvação nesta casa. Como assim, Senhor? Está tudo em pó, em migalhas, em frangalhos. Senhor, como será esse processo? Eu não aguento mais, olha como está. É contigo. Não precisa mudar nada, não. Dessa destruição, eu vou fazer uma casa nova. Não compra material. Como assim? Não compra material novo, não. Desse pó eu vou levantar, eu vou reerguer os muros da tua vida. É desse pó, é dessa situação onde está todo mundo pisando, cuspindo. É dessa situação que eu vou levantar você de um processo de vergonha, de um processo de humilhação, para um processo de honra. Na chegue, na banda sub, na banda sergue, arrabandácia. Ah, irmãos, eu estou aqui de pé. Senhor, como vai ser isso? Eu me lembro do Salmo. Não estava aqui, não. Me lembro do Salmo 46, verso 10. Aqueitai-vos e sabeis que eu sou Deus. Aqueitai-vos e sabeis que eu sou Deus. Ah, irmãos, aqueitai-vos e sabeis que eu sou Deus. Ministério Palavra Rema, aqueitai-vos e sabeis que eu sou Deus. É nesse momento que eu estou começando um processo de reconstrução. É Deus fazer o seguinte: chegue na banda sub. Aquilo que você nunca pensou que ia viver, começar a viver. Que você nunca pensou que você ia viver, começar a viver. Tu entende isso? Aquilo que de repente está no campo do esquecimento. Você fala assim: Alexandre, é de lá que eu vou recomeçar o processo. Aqueitai-vos e sabeis que eu sou Deus. Eu serei engrandecido sobre a terra, e serei engrandecido sobre todo e todos. É no processo da reconstrução. Mas, Senhor, tem oposição. Na bandácia, coube, na banda subnerg. Tem oposição. Olha os opositores. Mas que Neemias falou: olha, meu irmão, tu tem que colocar pessoas no seu devido lugar. Vocês não têm memorial na minha casa. Vocês não têm memorial na minha família. Na banda sai. Não é com ira, não, irmão. Não é com ira no coração, não. É se posicionando. Quem são vocês
para afrontar o projeto de Deus na minha vida. Se acoube na súbia. Sabe, irmãos, é momento de levantar, é momento de se posicionar. Quando ele fala para esses 3 homens, olha, sabe o que é memorial? Você não tem história na minha vida para se levantar e falar alguma coisa. Sai fora, inimigo. Sai fora, diabo. Você não tem memorial na minha casa. A minha casa jamais será envergonhada. A minha casa vai sair dessa vergonha para um tempo de honra. Porque não vai ser na tua força, não vai ser no teu entendimento, mas vai ser na força do meu Senhor que eu seguirei em frente. Vai ser na força do meu Senhor que eu vou continuar a caminhada. Vai ser na força do meu Senhor que desses montões de pó eu vou levantar uma casa nova, um castelo novo, muros novos serão levantados. Oh, aleluia. Oh, aleluia, Senhor. É isso mesmo. Porque eu creio, querido, que aquele que iniciou a boa obra, aquele que iniciou a boa obra, há de terminá-la no dia perfeito. Aquele que iniciou a boa obra há de conduzi-la até o dia perfeito. Na sua casa, presbítero Alexandre, na sua casa, minha irmã, na sua casa, Isis, há de fazer coisas tremendas. É Deus tirando da racionalidade. É Deus fazendo coisas que vocês ainda não viveram. É Deus transformando de dentro para fora. É o que você carrega, é o que você leva, é o que você conduz, que vai te fazer viver um tempo transformador. Quando você chegar no teu trabalho, nem você vai entender. Quando chegar na sua casa, no meio dos seus, mandasse, acobiasse, vai olhar para você, Ricardo, você está diferente. As pessoas vão chegar para você e começar a se abrir do nada, porque é o que você carrega, cara, é o que você leva, é isso que tem que nortear a nossa vida, é isso que tem que mudar a nossa história. É o que nós carregamos, né, Juninho? As pessoas desacreditam com muita facilidade, né? Eu quero que você, irmãos, nesta noite, possa entender os processos da vida, mas não se revoltar contra os processos da vida. Porque nos processos da vida, ele leva ao amadurecimento. O amadurecimento leva ao crescimento. E esse crescimento, quando Deus te coloca nessa posição, os percalços, as experiências, o amadurecimento. Sabe o que Deus está falando? Você está preparado agora para viver a promessa que eu tenho para a tua vida. Você está preparado ou preparada para viver a promessa que eu tenho para a tua vida. Como diz lá no livro de Isaías, eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos. Foi o que Neemias fez. Ele, quando começa a orar e a pedir perdão, Senhor, endireita os caminhos tortuosos desse povo.
Não queremos viver dessa forma não, Senhor. Nós queremos viver na Tua presença. Nós queremos estar no centro da Tua vontade. Perdoa-nos, Senhor. Eu irei adiante de Ti. Endireitarei os caminhos tortuosos. Quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro, para que vocês possam saber quem eu sou. O Senhor, nesta noite, Ele está aqui, querido irmão, irmã, família cristã, ajudando a você nesse processo de quebrar essas portas. Senhor, eu não estou conseguindo endireitar as veredas da minha vida. Senhor, eu não estou conseguindo endireitar os caminhos tortuosos da minha vida. Peça ajuda ao Espírito Santo, porque Ele quer te levar a viver o que você ainda não viveu. Tem promessa para ti nesta noite. Tem esperança para você nesta noite. O que faremos então? Eu vou terminar aqui. Quando, capítulo 6, quando Sambalat, Tobias e Gesem, o árabe e o resto dos nossos inimigos ouviram que eu tinha reconstruído a muralha e que nela já não havia brecha nenhuma. Eu vou repetir. Quando Sambalat, Tobias e Gesem, o árabe, e o resto dos nossos inimigos ouviram que eu tinha reconstruído a muralha e que nela já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo eu ainda não tivesse colocado os portões no seu lugar, Sambalat e Gesem mandaram dizer a mim: venha, vamos nos encontrar numa das aldeias do Vale de Ono. Na verdade, o que eles queriam era me fazer mal. Por isso enviei-lhes mensageiros para dizer: estou fazendo uma grande obra e não posso descer aí. Por que devo parar a obra para ir me encontrar com vocês? Aprenda uma estratégia, irmãos. Não perca tempo com pessoas que não acreditem em você. Não é odiar e ter ira, não estou falando isso. Não perca tempo, porque eu vou descer para falar com vocês. Vocês não têm história dentro da minha história, sendo redundante. Vocês não têm história dentro da minha história. Agora, se vocês quiserem viver a minha história, vem para cá. Mas não perca tempo com aquelas pessoas que não acreditam em você. Senhor, eu estou fazendo uma grande obra. Eu não posso perder tempo diante do propósito de Deus na minha vida. Eu não posso perder tempo diante daquilo que Deus tem a fazer na minha casa, na minha família. Eu não vou perder tempo com vocês. E o que eles queriam aqui era distrair, era desestruturar Neemias. Mas ele sabia que Deus estava no controle desta situação. E ele sabia que não tinha condições alguma. Não, o Senhor me conduziu até aqui. Eu não vou sair do propósito de novo. Eu não vou permitir que o povo caia de novo. Eu continuarei a lutar pela minha casa. Eu vou lutar pela nação. Eu vou ser o intercessor. Eu vou ser uma pessoa que vai animar este povo. Eu vou continuar na caminhada. Olha, eu não vou aí. Eu estou sendo instruído pelo Senhor nesse processo dessa grande obra. Irmãos, outra coisa que eu aprendo: não há mais tempo a perder. Não caiam no mesmo erro. Não caiam na mesma falha. E eu finalizo aqui nesta noite
chegou o momento desse novo tempo. Chegou o momento, querido, diante daquilo que você achou que, isso não vai mais acontecer. Não tem mais condições alguma de recuperar, de reconstruir, de refazer. Não tem mais condição alguma. Para você não tem mais condições alguma, mas para Ele tem. Da onde você acha que não tem mais esperança, Ele pode trazer a esperança de volta. Eu quero orar nesta noite. Irmãos, se tem alguém que precisa de oração, quiser ficar em pé no seu próprio lugar, quiser vir aqui à frente, orar conosco, fique à vontade. Porque uma coisa que eu aprendo, irmãos, é na casa do nosso Deus, é na casa do nosso Pai, que devemos expor as nossas mazelas, colocar para fora o que nós estamos sentindo e passando. É aqui dentro. E esse processo nos conduz à vitória. Não é vergonha não. Aqui não é vergonha não. Então fica à vontade. Eu quero orar, interceder e clamar por você e pela sua casa. Seu coração está apertado, se você não sabe o que fazer, eu preciso de uma resposta, eu preciso de uma direção, eu preciso, Pai, que o Senhor fale comigo nesta semana. Sabe, irmãos, há esperança. Quer louvar primeiro? A irmã vai cantar um louvor, fica aqui, depois eu vou estar orando. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Em dias de vergonha, aleluia, a esperança. Aleluia, Jesus. Aleluia. Em tempos de guerra. Aleluia. Talvez sem forma e vazia esteja o teu viver, mas o haja de Deus, o haja de Deus, o haja de Deus se ouvirá. Oh Jesus amado e eterno, Se é tempo de chorar, pode até chorar, mas haverá uma festa ao amanhecer. pode chorar, irmã, pode chorar, pode chorar, Pode até chorar, mas haverá uma festa ao amanhecer. Aleluia. A dupla honra em dias de vergonha. Meu Deus, meu Pai, A esperança. quando você começa a cantar, Deus começa a operar. Alabanda sai. Aleluia. Canta que Deus está operando. Canta que Deus está tocando. Canta que Deus está transformando. Sem forma e vazia esteja o teu viver, mas o haja de Deus, o haja de Deus, o haja de Deus se ouvirá.
Deus. Olha aí o Espírito Santo. Pode até chorar, Meu Pai querido. mas haverá uma festa ao amanhecer. é tempo De chorar, A banda sube e combina, a banda sai. pode até chorar, mas haverá uma festa ao amanhecer. Eu queria chamar a minha esposa aqui, Mônica. Me ajuda aqui em oração. Nós vamos clamar nesta noite pela sua vida. Chega mais para cá, irmã. Chega mais para cá. Vamos orar por você. Mônica, levanta um clamor por essas vidas. Amém. Vamos orar, irmãs. Senhor, a tua presença está aqui conosco, Pai. E tu nos trouxeste essa noite, Senhor, para receber de ti. Tu nos trouxeste esta noite, Senhor, porque tu tens um propósito, ó Deus, nas nossas vidas, meu Pai. Meu Deus, cada um está com a sua dor, cada um está muitas das vezes com muros abaixos, outras estão aqui com afrontas espirituais, afrontas na sua casa, na sua vida. Senhor, nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus, que tu venhas a levantar a vida das minhas irmãs nessa noite, que tu venhas, Senhor, a trabalhar no interior delas, de dentro para fora, porque hoje é dia de reconstrução, hoje é dia de levantar. Meu Deus, ajuda-as para que elas possam levantar diante de ti, para que elas possam sentir o fortalecimento do teu Espírito Santo, para que elas possam entender que tu és um Deus poderoso e de que não há nada que tu não possas fazer, de que não há nada difícil que tu não possas realizar, mas tu és um Deus que pode todas as coisas na vida delas. Por isso, Senhor, as fortaleça nesta noite, as levanta esta noite, as encoraja esta noite, revigora, Senhor, dá vigor, dá força nesta noite. Renova a fé, Senhor, na vida das minhas irmãs, renova a fé nelas, Senhor, para que elas creiam que elas estão diante de um Deus dos impossíveis. Estão diante de um Deus que pode todas as coisas na vida dela. Por isso, em nome de Jesus, nós nos reunimos nessa noite, na autoridade do teu nome, nós nos reunimos nessa noite, para jogar por terra toda a afronta, para jogar por terra, Senhor, tudo que não vem de ti. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós oramos, Senhor, ciente de que tu estás conosco. Nós oramos, Senhor, porque tu quer nos levar a um novo nível de fé, um novo nível de oração, um novo nível de posicionamento. E esse posicionamento nos levará à vitória. E esse posicionamento nos levará, Senhor, a ver a tua glória. Senhor, em nome de Jesus, que a cada dia nós possamos orar mais, que a cada dia nós possamos te buscar mais, que a cada dia nós possamos crer mais, que a cada dia nós possamos nos lançar aos teus pés, que nós possamos fazer como Maria, Senhor, ela se lançou aos teus pés, ela se lançou na tua presença, porque ela sabia que só na tua presença ela teria vitória. Ela sabia que só na tua presença é que tu transformaria as situações. O milagre só vem através de estarmos na tua presença. Por isso, Senhor, que essas mulheres se levantem na tua presença, que essas mulheres se levantem com ousadia do Espírito, que
essas mulheres se levantem, Senhor, indignada pelo que o adversário tem tentado fazer com elas, mas que elas se levantem na tua presença, se levante em oração, se levante na fé, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Vamos continuar adorando, irmãos. Pode até chorar, mas haverá uma festa ao amanhecer. Se é tempo de chorar, pode até chorar, mas haverá uma festa ao amanhecer. Pode até chorar, mas haverá uma festa ao amanhecer. A dupla honra em dias de vergonha, a esperança em tempos de guerra. Talvez sem forma e vazio esteja o teu viver, mas o haja de Deus, o haja de Deus, o haja de Deus se ouvirá. Se é tempo de chorar, pode até chorar. Abençoa as tuas servas nesta noite, Pai. Vai tocando no profundo, no fundo, Pai. Vai transformando. Vai trazendo um novo tempo. 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 Vai trazendo um novo tempo, Senhor. A banda sai pode até chorar, mas haverá uma festa ao amanhecer. Se é tempo de chorar, é tempo de chorar, mas haverá